Olá, estamos aqui no canal da Lu e hoje a gente vai bater um papo sobre considerar a outra pessoa, encorajar a outra pessoa. Ninguém vive, né, sem encorajamento. Quando você está em volta de pessoas que só falam coisas negativas, que te colocam para baixo, que não veem alguma coisa de bom em você, dificilmente você vai estar se desenvolvendo. Uma criança, desde quando chega ao mundo, ela precisa ser encorajada, ela precisa ser estimulada e quando ela vai crescendo e vai se tornando adulta, muito mais. Uma pessoa que não é encorajada, uma pessoa que não é considerada, naturalmente ela tem a tendência de ficar mais cabisbaixa, de não olhar para as outras coisas, de não enxergar as coisas boas da vida. Eu me lembro que desde muito cedo eu não fui assim uma excelente aluna na escola, pelo contrário, eu fui uma pessoa assim que sempre passei de ano, a gente dizia muito lá em Minas, raspando, né? E eu comecei a me interessar mesmo pelos estudos, a ser uma pessoa mais dedicada quando eu me achei em termos daquilo que eu gostaria de fazer. E isso, gente, foi em volta dos meus 21, 22 anos. Eu me lembro que eu tinha parado de estudar no meu primeiro colegial e aí eu quis muito fazer o curso de teologia. E aí eu voltei, naquela época, né, a gente chamava colegial, o segundo grau, terminei o segundo grau, mas a partir daí, do segundo ano colegial, eu fiquei uma aluna mais forte, uma aluna mais dedicada aos estudos. Aí eu terminei o colegial e fui fazer o curso de teologia. E daí por diante eu comecei a ter prazer nos estudos, eu comecei a ter prazer nas leituras, comecei a ter prazer em conhecer as coisas novas que eu pudesse realmente crescer. E hoje, olhando assim para a minha vida, eu vejo como foi muito importante, porque nessa época foi uma época que eu recebi muito encorajamento. Foi uma época onde eu fui muito estimulada a estudar, estimulada a dedicar uma vida melhor, né, uma vida mais saudável, uma vida em busca de uma alegria, mas não uma alegria passageira. E foi muito interessante ver quantas coisas legais que Deus fez na minha vida. E eu aprendi a olhar para outra pessoa com um olhar de misericórdia, um olhar mais humano do que uma coisa mais assim dura em relação a outra pessoa. E o livro de Hebreus fala justamente sobre isso, né? Considerar o outro para que a gente possa ser incentivado ao amor e às boas obras. Então, às vezes, as pessoas não buscam fazer o bem para o outro porque faltou um pouco de ser considerada, de ser encorajada. E o outro texto que fala nesse mesmo capítulo, verso 25, diz o seguinte: que nós não devemos deixar de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Eu fui muito incentivada à vida religiosa desde muito cedo. A minha família sempre foi muito religiosa e eu cresci nesse meio. Mas quando eu conheci a Jesus, quando eu conheci a Bíblia aos 15 anos, realmente minha vida deu uma guinada. Eu comecei a ver a importância do que é a Bíblia na minha vida, a importância do que é viver numa igreja, não só em quatro paredes, uma igreja falando de um prédio, mas falando de corpo de Cristo, né? Nós vivenciamos muito isso há pouco tempo, na pandemia. Quantas reuniões nós fizemos online, quantas vezes as igrejas no mundo inteiro se reuniram online e ali a igreja estava reunida. Mas hoje muita gente acha que a igreja não tem importância nenhuma. Não, eu consigo ser um cristão sem estar junto com os irmãos, eu não preciso conviver, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso aprender com as diferenças dos outros e é assim que a gente aprende a viver. Eu tenho contado essa experiência durante esses anos todos, que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu fui a convite do meu irmão mais velho, o Norando. Ele já frequentava essa igreja lá em Belo Horizonte, a primeira igreja. E foi interessante que eu cheguei nessa igreja num dia que eles estavam se reunindo como assembleia, decidindo as coisas administrativas daquela igreja, né? As contas, se paga, o que pagou, o que deixou de pagar. Não foi um dia de culto no sentido de termos ali um grupo adorando a Deus, de termos ali um estudo bíblico, mas eles estavam decidindo a vida administrativa da igreja, que é uma coisa super importante,
porque nós devemos cumprir também os nossos deveres. Mas acabando aquela assembleia, que eles chamam assim, no final o pastor da igreja perguntou ali se tinha algum visitante. E eu levantei a mão, eu estava bem assim no último banco. Eu imagino que o meu irmão deva ter pensado que dia que ela veio aqui na igreja, né? Sem um estudo bíblico, sem um momento de adoração comunitária, mas eu fui muito encorajada aquele dia, porque acabando aquela assembleia, quando eu me apresentei como visitante, os jovens daquela igreja vieram me procurar. Eles me deram muita atenção. Naquele dia eu ganhei o Novo Testamento. E logo depois, aqueles jovens começaram a estudar a Bíblia comigo e também com as minhas irmãs. E isso trouxe para a gente muito encorajamento na vida cristã e me trouxe uma base para eu poder viver essa vida cristã. Então ali eu pude verificar o quanto foi importante esse encorajamento. Então hoje muitas pessoas acham, não preciso. Não vou congregar mais numa igreja, não quero saber de igreja, ali tem um monte de gente com problema, é um lugar cheio de defeito, e é mesmo, né? Nós não somos perfeitos. A igreja, ela existe justamente para a gente crescer, para a gente amadurecer com as nossas diferenças. E esses anos todos, né? Desde os meus 15 anos, quando aceitei a Jesus como meu Salvador, em 1978, a minha vida realmente deu uma guinada para melhor, porque eu comecei a aprender da Bíblia, eu comecei a ver aquilo que a palavra de Deus dizia, me conduzindo para a vida, me conduzindo para as escolhas melhores. Não quer dizer que quando a gente entrega a vida a Jesus, que a gente vai ter uma vida assim, sem problemas, uma vida bem-sucedida financeiramente e que nada de ruim vai acontecer. Pelo contrário, muitas provas virão, mas a gente começa a entender que tudo que acontece conosco, Deus tem um propósito na nossa vida. Então, essa minha vida com Jesus, gente, ela deu uma guinada. E hoje, né, já numa idade madura, como eu me alegro, como eu me lembro com tanta alegria daquela época onde eu pude entregar minha vida a Cristo, onde eu fui considerada, onde eu fui encorajada. E para mim, a igreja, o corpo de Cristo, aqueles jovens foram muito importantes. Me deram toda a base que eu tenho hoje da vida cristã. Eu não sei como que você está hoje. Não sei se você se sente desconsiderado, desencorajado, mas eu quero encorajar você a buscar a Deus, a buscar na palavra de Deus essa consideração, esse encorajamento, porque quando a gente fixa a nossa vida em Jesus, as outras coisas, elas passam a ser mais insignificantes. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente sabe, quando a gente tem a convicção de que a partir de mim, que sou errada, eu vou conviver com muitas pessoas erradas, mas da mesma forma que Deus me amou, do jeito que eu sou, eu vou poder amar a outra pessoa do jeito que ela é. E eu cheguei a fazer algumas músicas, né? Colocando música em alguns textos da Bíblia, e esse texto da Bíblia eu musiquei também no meu álbum Louvores para Pequenos Grupos. Eu gosto muito de cantar a Bíblia, porque é uma forma de eu gravar os versículos e é uma forma também de eu poder comunicar às outras pessoas o que é a palavra de Deus. Então, se você não conhece a Bíblia, se você já conhece, mas você nunca viu esse texto, vai lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, e começa pela fé a considerar as outras pessoas, a incentivar as outras pessoas e ver que da mesma forma que Jesus te ama, você vai poder amar o outro. E a igreja tem um papel muito importante, muito importante. A comunidade de Jesus, né? Onde a gente se reúne, onde a gente aprende com as nossas falhas e com os nossos acertos. Eu digo para vocês, eu raramente deixei de estar na igreja como corpo de Cristo e até na igreja ali física. É uma coisa que eu tenho prazer, sempre Deus fala no meu coração, sempre para mim é um encorajamento quando eu estou com outros irmãos, aprendendo justamente com as nossas diferenças. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.
Não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o que? Encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Eu quero cantar essa canção para vocês e que vocês sejam muito abençoadas, como eu sempre sou, através da palavra do Senhor. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras e às boas obras. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Consideremos uns aos outros. É isso aí. Considere as outras pessoas do jeito que elas são, da forma que Deus as criou, porque com certeza você vai ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais criativa e uma vida em busca daquilo que Deus quer e tem para você. Considere o outro, aprenda, viva numa igreja. Se você está longe, se aproxime de uma igreja. Com certeza Deus também vai te abençoar. Procure uma igreja que tenha a ver com você. Procure uma igreja que tenha um foco com a sua visão e não deixe de congregar. E se você não tem uma igreja perto da sua casa, procure congregar, nem que seja online, com um grupo que estuda a palavra de Deus. Ou traga a igreja para dentro da sua casa, mas não deixe de reunir como corpo de Cristo. Esse é o canal da Lu. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma pessoa. Um grande beijo, Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau!